Nesse momento, Nor percebe algo se movendo pelos campos de trigo e deixando um rastro estranho. Assim que Lin ouve isso, ela pede que a carruagem pare. Ela usa sua magia para revelar o que quer que esteja se escondendo no campo, e acaba sendo um enorme monstro híbrido de sapo e morcego. Ao mesmo tempo, numerosos monstros atacam a capital de uma vez, e Rai comanda para implantar os guerreiros, espadachins e caçadores para caçar quantos puderem. Enquanto os ladrões devem ajudar os civis a evacuar, o rei Clay se lembra das palavras do imperador Derry, que lhe disse que eles se arrependeriam de não aceitar suas condições. Ele acredita que Derry está por trás deste ataque, e Rai concorda. Ele acredita que isso pode ser apenas o começo, e eles devem se preparar para ataques muito piores. Clay pergunta a ele sobre os 6 mestres, e Rai responde que todos eles já foram implantados para enfrentar monstros poderosos. Enquanto o guerreiro ruivo e suas tropas enfrentam 3 imperadores Goblin na floresta, o mestre espadachim caça monstros lagartos na cidade. Os caçadores, magos, curandeiros e ladrões também estão trabalhando, mas o rei teme que eles os tenham espalhado muito. Por outro lado, assim que Lin descobre o feitiço de ocultação no dragão negro, ele ataca a garota na frente dele. Lin e Yen reconhecem o monstro como o dragão da morte negra, que é incrivelmente perigoso, mas Nor avança em direção a ele sem perder um momento para proteger a garota. Ele apara os golpes do dragão com sua lâmina preta, e Yen comenta que a garota também apareceu do nada assim que Lin quebrou o feitiço de ocultação ao redor do dragão. Lin sabe que isso pode significar apenas uma coisa: a garota é definitivamente um demônio com poder de controlar monstros. Seu irmão uma vez lhe contou sobre demônios que parecem humanos, mas seus poderes e natureza estão mais próximos de monstros. Ele disse que demônios são uma raça vil que destruiu um reino inteiro uma vez, e por causa disso, humanos os caçaram. Seus descendentes ainda vivem, e Rai estava certo de que eles devem guardar profundos ressentimentos contra humanos. De volta ao presente, N acredita que a garota é definitivamente um demônio que trouxe o dragão para a cidade. Quando Lin usou seu feitiço, deve ter pego a garota de surpresa, e quando seu controle sobre o dragão foi enfraquecido por apenas um segundo, ele a atacou. N acredita que eles não devem salvar alguém como ela, mas Nor correu para ajudá-la mesmo sem pensar sobre isso. Enquanto o vê ainda lutando contra o dragão, ela se pergunta o que ele está pensando. Lin diz que, de qualquer forma, eles precisam ajudar Nor, mas N a impede, dizendo que já é tarde demais para ele. Nor pensa que o dragão é bastante lento e fraco comparado ao Goblin que ele lutou, e ele pensa que, se apenas ganhar tempo, Lin o ajudará. De repente, o dragão atira sua respiração nele, e Nor decide pará-la, porque a garota será atingida se ele desviar. No entanto, este foi o pior erro que ele poderia cometer, pois o ataque explode, liberando um veneno muito poderoso no ar. Lin imediatamente começa a vomitar sangue negro e as lágrimas sangrentas começam a fluir de seus olhos também. Ele percebe que acabou de ser atingido por um veneno incrivelmente mortal e parece tarde demais, porque ele começou a perder a consciência. Ele cai no chão e Lin tenta alcançá-lo, mas N bloqueia seu caminho com uma barreira, dizendo que ela só vai se matar se chegar perto do dragão da morte negra. Ela cria uma barreira combinando seus escudos, esperando manter Lin segura até que ela chegue à segurança. Lin pede que ela deixe a ajudar mais, mas ela recusa, porque sua maior prioridade é proteger a princesa. O dragão de repente lança outra rodada de respiração venenosa, e N imediatamente adiciona mais escudos à sua barreira. Ela diz à princesa para concentrar apenas na sua sobrevivência, mas Lin ainda usa sua magia de purificação e espera salvar Nor. Sua magia não é forte o suficiente para fazer isso, e enquanto a nuvem negra de veneno cobre tudo, N se desculpa a Nor por não poder salvá-lo. De repente, uma parte da garra do dragão negro atinge sua barreira e a nuvem de veneno desaparece. Nor está lutando contra o dragão, apesar de estar gravemente envenenado. Vendo-o assim, N reconhece por que o guerreiro ruivo queria a ajuda de Nor em situações problemáticas. Ele pensa que ele é o escudo ultimato que protegerá as pessoas mesmo ao custo de sua vida, mas ele pensa que ele não vai conseguir sair dali vivo.
Enquanto isso, Nor continua aparando os ataques do dragão. Ele contra a respiração de veneno também, mas isso dá a dragão uma abertura para atacá-lo. Ele bloqueia o ataque, mas é tudo que ele pode fazer antes de cair no chão. Ele põe a mão no rosto e, depois de ver traços de sangue envenenado lá, ele pensa que de alguma forma vai conseguir lidar com as coisas dessa vez. Sua vida começa a passar diante dos seus olhos, enquanto ele se lembra de como quando ele era jovem e voltou para casa depois de falhar em conseguir admissões em nenhuma das escolas de aventura, ele começou a praticar e viver sozinho. Em um dia como todos os outros pela manhã, ele foi à floresta para foragear alguma comida e vegetais para comer, e acaba encontrando um enorme cogumelo e volta para casa feliz. Ele começa a preparar tudo quando percebe que também tinha 2 plantas que não reconhecia, mas decidiu colocá-las no ensopado também, pensando que, no máximo, ele teria uma dor de estômago. Mas depois disso, tudo ficaria bem. Ele não poderia estar mais errado, pois imediatamente após provar o ensopado, seu corpo colapsa no chão. E ele começa a vomitar sangue enquanto se pergunta o que diabos acabou de acontecer com ele. Na luz fraca da lua, ele começa a lançar o feitiço de cura de baixo nível que aprendeu dos curandeiros, e rasteja para fora de casa. Na hora em que a manhã chega, ele de alguma forma consegue sobreviver à noite usando constantemente magia de cura. E luta para caminhar dentro de casa, onde ele começa a procurar livros sobre plantas venenosas comuns. Ele imediatamente encontra a planta conhecida como Fogo do Dragão, e percebe que é uma das plantas mais mortais da floresta sobre a qual sua mãe o avisou quando ele era jovem. Independentemente de sua condição, no entanto, ele decide continuar com seu treinamento, e vai para a floresta com sua espada onde pratica aparar, mas colapsa mais uma vez por causa de seu estado enfraquecido. Ele usa cura em si mesmo mais uma vez e descansa um pouco. Depois disso, quando ele acorda, se sente completamente bem e saudável. Ele decide ir para a floresta mais uma vez para conseguir comida saudável e avista a planta Fogo do Dragão mais uma vez, certificando-se de que nunca comete o mesmo erro novamente. Mas infelizmente, uma cobra Kinky acaba mordendo sua bunda, envenenando todo o seu corpo enquanto ele colapsa no chão, inconsciente mais uma vez. Surpreendentemente, ele acorda depois de alguns minutos se sentindo completamente bem, e descobre que a cobra está morta. Ele carrega a cobra morta para casa e decide comê-la, apenas para prová-la. Na manhã seguinte, ele decide intencionalmente ser mordido pela mesma cobra, e percebe que desta vez doeu menos, e ele não se sente doente, o que significa que está desenvolvendo imunidade ao veneno. Isso deixa ele realmente feliz, pois ele espera que, se continuar treinando, possa desbloquear uma nova habilidade. Desde aquele dia, ele começa a comer qualquer coisa venenosa que pudesse encontrar, e até engole uma planta inteira de Fogo do Dragão novamente. Ele às vezes colapsava, às vezes vomitava sangue, mas sempre conseguia sobreviver. Ele nunca desbloqueou uma nova habilidade, mas mesmo depois de vomitar sangue, ele continuou comendo essas coisas venenosas, pois simplesmente começou a gostar do sabor. De volta ao presente, ele se levanta surpreendendo a todos, mas em sua mente, ele só pensa em quão saboroso este sapo pode ser se ele o grelhar adequadamente. Ele afasta a sua doença, e seu corpo logo neutraliza o veneno dentro dele, enquanto o feitiço de cura que ele lançou no garotinho o salvou dos vapores tóxicos. O dragão fica chocado ao ver o homem ainda respirando, e tenta arranhar ele até a morte, mas Nor não é uma pessoa para perder facilmente, e continua parando o monstro a ponto de as garras na outra mão do monstro também serem quebradas. O menino olha para ele com admiração, imaginando como um mero humano pode lutar contra um monstro tão mortal sem nem piscar. Mas Nor nem percebe que este monstro é na verdade um dragão, e pensa que é assim que os sapos grandes são fora das selvas. O dragão decide ir com tudo em um ataque final e respira fundo para tirar o máximo de veneno possível. Mas Nor cronometra seu ataque perfeitamente e o acerta no rosto exatamente quando o dragão estava prestes a atacar. Isso faz com que o ataque do dragão saia pela culatra, pois seu corpo incha e ele explode em 1000 pedaços enquanto os outros assistem com admiração. Nor imediatamente se vira para encarar o garotinho, que fica nervoso antecipando que Nor o mate também. Mas Nor simplesmente pergunta se ele está bem. Essa pergunta surpreende o garoto demônio, enquanto Nor pergunta o que ele estava fazendo tão perto daquele sapo. O garoto se pergunta por que este homem está chamando o dragão de sapo, mas responde que estava levando-o para o meio da cidade. O garoto esperava que Nor ficasse bravo agora, mas Nor pensa que este garoto é um fazendeiro que deve ter criado este sapo em uma fazendinha feliz, e estava levando-o para a cidade para vender para restaurantes para ser cozinhado em pratos incríveis.
Isso o enche de culpa, pois ele imediatamente se curva e se desculpa por matar o sapo. E promete pagá-lo de volta, mas precisará de tempo para juntar o dinheiro. O garoto está realmente confuso neste ponto, mas diz a Nor que não quer nenhum dinheiro e agradece por Nor ter matado o dragão. Nor pergunta como ele estava se movendo com o sapo gigante, pois ele não o machucou antes. E o garoto olha para baixo nervosamente antes de responder que ele pode controlar monstros. Ele esperava finalmente encontrar Nor com raiva dele, mas Nor está simplesmente impressionado, pois se pergunta como este garotinho pode controlar uma fera tão poderosa. O garoto responde que nasceu com esses poderes, o que surpreende Nor, pois pensa que esta criança deve ter recebido esses poderes dos próprios deuses. O garoto gagueja, mas conta a Nor a verdade sobre si mesmo, que ele pertence ao clã de pessoas chamadas de Povo Demônio pelos humanos. Nor ainda está completamente alheio de que o povo demônio é fortemente discriminado e são tratados como escravos. E responde que gostaria de ter sido um deles, pois então seria muito fácil para ele ter os animais ajudando-o no campo. Ele também poderia ter enviado mensagens usando pássaros, e nunca teria que se preocupar com cães e lobos atacando-o à noite. O garoto demônio está totalmente confuso neste momento, e pergunta a Nor se ele não odeia o povo demônio. Nor parece intrigado e pergunta por que ele deveria odiá-los. E o garoto responde que todo ser humano odeia o povo demônio, pois tem medo dos seus poderes. Nor pensa sobre isso e diz ao garoto que esses humanos são estúpidos, pois esses poderes parecem incrivelmente úteis, e se ele tivesse uma escolha, definitivamente os teria querido também. Isso realmente toca o garoto, que começa a chorar, pois esta é a primeira vez que qualquer humano o tratou como um ser vivo, e não uma criatura de segunda classe que precisa ser torturada. Ele pergunta a Nor se ele pode ser útil para as pessoas também, o que confunde Nor, que se pergunta por que esta criança, que é presenteada com poder e muito mais habilidosa do que ele próprio, pensa tão pouco de si mesma. Nor se pergunta se ele teve uma criação terrível, mas coloca a mão em sua cabeça e lhe diz que ele definitivamente pode ser muito útil para as pessoas. De repente, tanto Annie quanto Lin correm em direção a Nor perguntando se ele estava bem, mas Nor responde que é resistente a pequenas quantidades de venenos. O que choca Lin, pois a respiração de veneno do dragão não é apenas qualquer veneno, mas o veneno mais forte do mundo, que pode matar o solo e as árvores também. Ela não consegue entender como alguém pode sobreviver a isso, quando ela percebe que há apenas uma maneira de alguém fazer isso, e isso é se eles praticaram uma única habilidade a tal ponto que alcançaram o título de santo. Mas isso é impossível, pois até o instrutor da escola de cura teve que praticar 40 anos continuamente antes de alcançar esse poder. De repente, ela percebe o garoto demônio, e não há dúvida em sua mente de que ele é um demônio. Ela pergunta a Nor o que ele quer fazer com a criança, e Nor responde que queria que o garoto viesse com eles, já que ele acabou de interromper a pobre entrega de sapo do garoto para a cidade. Annie imediatamente percebe que o demônio estava levando o dragão para a cidade para causar destruição, e imediatamente olha para ele firmemente perguntando quem o ordenou a fazer isso. O garoto responde que não conhece o homem, e Annie percebe que este garoto é simplesmente um escravo que foi forçado como soldado infantil. Ela pergunta se ele sabe de onde veio, mas o garoto responde que estava vendado no caminho, então não tem ideia sobre isso. Nor olha para Lin e pede para ela levar o garoto para a cidade próxima, pelo menos. E Lin concorda. Mas Annie diz que o povo demônio não é permitido no reino de Mitra, e eles provavelmente atacarão se a criança demônio estiver com eles. Lin se pergunta se eles podem de alguma forma levar o garoto com eles, quando de repente um homem aparece atrás deles, segurando um monte de armas, perguntando como diabos eles sobreviveram ao dragão com um sorriso no rosto. Nor se pergunta quem esse homem poderia ser, enquanto o Gojo, de baixo orçamento, pergunta como diabos o dragão morreu. Nor pensa que este pode ser o homem para quem o sapo estava sendo entregue, e se desculpa afirmando que foi culpa dele que a entrega foi destruída, e ele tentará pagá-lo de volta por isso. O homem parece divertido com Nor, e pergunta por que ele está se desculpando com ele, e afirma que ele não dá a mínima para o dragão, pois está aqui pelo garoto demônio.
Nor mal entende isso, pensando que este homem deve ser o guardião de Rolo ou algo assim, e pergunta se ele está aqui para levá-lo de volta para sua cidade natal. Enquanto o homem sorri afirmando que ganharia muito dinheiro pelo garoto demônio, Nor ainda não entende. Quando de repente, o Gojo falsificado pula em direção ao garoto com sua arma pronta para atacar. Mas Nor consegue bloquear e aparar o ataque no último momento, enquanto N pega Lin e pula para trás para a segurança, perguntando por que ele está defendendo o demônio. Nor afirma que Rolo é seu amigo, mas Gojo lhe diz que ele não poderia dar a mínima, já que ele só quer trazer o cadáver deste garoto para um nobre que lhe pagará muito dinheiro. Com isso, Gojo ataca Nor mais uma vez, que começa a bloquear todos os golpes que vêm enquanto diz ao homem vendado para recuar, pois ele não vai deixá-lo machucar Rolo. Gojo com desconto não parece se importar com esse desafio, e recua antes de aparecer rapidamente acima, mas Nora para o ataque mais uma vez, e desta vez, quebra a arma do inimigo completamente. N diz a Lin para ficar atrás dela o tempo todo, pois este homem é perigoso. Enquanto Gojo joga fora sua arma quebrada e pega duas adagas de sua bainha e ataca Nor mais uma vez, com uma barragem de golpes que Nor de alguma forma bloqueia com o lado plano de sua espada, e o empurra para longe mais uma vez. Gojo não parece estar gostando e afirma que desta vez ele vai com tudo e matará Nor também se ele não entregar o garoto. Nor se prepara para o impacto, não pronto para desistir de Rolo, enquanto Gojo corre com tal velocidade surpreendente que Nor mal consegue aparar o ataque com sua espada. Mas o ataque foi tão pesado que empurra Nor para trás e a onda de choque derruba Rolo no chão. Nor se pergunta como um homem tão magro pode bater mais forte que uma vaca, enquanto Gojo percebe que sua faca quebrou novamente. Ele pega a outra faca e corre em direção a Nor mais uma vez e começa a chover fogo infernal sobre ele com cada ataque. Nor continua sendo empurrado para trás e percebe que está simplesmente lutando por instinto. Gojo fica impressionado com a tenacidade de Nor e a capacidade de sobreviver a golpes tão mortais. Enquanto N percebe que o homem vendado está aumentando sua intensidade a cada ataque, mas N imediatamente vem na frente dela e cria uma barreira dizendo a ela para ficar para trás, pois isso pode ficar muito perigoso. Ela diz a Lin que só pode pensar em uma pessoa que usaria uma roupa tão estranha, e o nome deste homem é Homem Morto Zadu, que era um ex-aventureiro de Rank S. Ela se lembra de aprender sobre ele com os próprios mestres da escola, quando encontrou seu nome em um livro de casos em andamento. Embora ele tenha sido declarado morto há um tempo, um dos mestres lhe disse que o homem é conhecido como o Homem Morto Zadu, que se tornou um aventureiro de Rank S muito jovem, mas por causa de sua mente maligna, ele logo se tornou um fugitivo de Rank S. Gil parece estar interessado nisso, e pergunta se ele pode aceitar o trabalho de caçar este homem. N pergunta se ele era um herói dos livros de histórias, então por que ele foi expulso da cidade? Um dos mestres revelou que ele nem sempre usava seus poderes por boas razões, e acabou matando 36 pessoas de uma família comum por alguma disputa. Por causa disso, muitas pessoas queriam que seu cartão de aventureiro fosse revogado. O mestre de cabelo azul que ensinou Gil a lutar, disse a ela que desde aquele dia ele começou a aceitar quaisquer trabalhos que lhe dessem dinheiro independentemente do que fosse. E um dos exemplos extremos foi que ele conseguiu destruir um reino inteiro sozinho, e massacrou toda a família real como se fossem alguns goblins de baixo nível. De volta ao presente, Zadu continua atacando Nor, ficando surpreso a cada vez por sua resiliência. Nor se sente mal por suas blandas quebradas e diz a Zadu que não tinha intenções de quebrá-las e vai reembolsá-lo. Isso diverte Zadu ainda mais, mas ele decide encerrar esse assunto aqui e joga sua cruz quebrada no ar, que começa a brilhar em vermelho. E imediatamente se transforma em 1000 estacas metálicas afiadas. Nor percebe que não será capaz de lidar com todas elas, mas tenta parar a maioria delas. Algumas das cruzes ainda passam e o apunhalam nas costas. Lin percebe que ele não vai durar muito mais assim, e decide intervir finalmente. Ela ataca Zadu com alguns escudos etéreos, dando a Nor a oportunidade de aparar outra salva de cruzes afiadas enquanto cobre Rolo para protegê-lo do resto. Mas felizmente Lin bloqueia todas elas com seu escudo. Nor agradece pela ajuda, enquanto ela entra no ataque, e começa a atirar seus escudos nele. Surpreendentemente, este homem é extremamente ágil, e usa seu movimento experiente para bobear e desviar de cada ataque sem qualquer problema, enquanto N continua defendendo contra suas cruzes.
Ela olha para trás para Nor e lhe diz que eles precisam escapar deste impasse de alguma forma e sugere que Nor deve se concentrar nos ataques, enquanto ela lida com a defesa. Nor não tem ideia de como liderar na ofensiva, pois só sabe aparar, mas ele decide encontrar uma maneira. E percebe que há enormes pedaços de garras de dragão quebradas no chão. Ele diz a ela para remover os escudos quando ele disser, e pega um monte de pequenos pedaços de garras, e começa a jogá-los nas cruzes. Com seus feitiços de aprimoramento de força, parece estar funcionando, pois as cruzes começam a ser destruídas. Mas Adu aproveita isso e tenta tirar N da luta, e quase consegue, mas graças ao aparamento incrivelmente rápido de Nor, ela é salva. Enquanto Adu quebra outra lâmina. Isso realmente o faz pensar se é uma boa ideia lutar enquanto este homem estranho que pode bloquear seus ataques está aqui. Ele tenta mais uma vez com um ataque furtivo, mas Nor consegue pará-lo. Zadu olha para ele e afirma que terminou o dia, e vai embora. Mas até ele estar com Rolo, ele realmente não pode fazer nada sobre isso, e escapa em uma nuvem de fumaça. Todos eles dão um suspiro de alívio, mas Rolo parece estar com muito medo para até mesmo falar, pois pergunta se Nor é da cidade capital. Ele lhes diz que vai ser um massacre, pois ouviu algumas pessoas afirmando que um enorme dragão negro, várias vezes mais forte do que o que ele tinha, será libertado na cidade para causar destruição. Isso horroriza Lin, que diz a N que eles precisam voltar, não importa o que. N afirma que não podem, pois Riley disse para manter Lin segura. Mas ela afirma que nunca estará segura se a cidade capital cair. Mas com Nor, eles ainda podem ter uma chance de defender. Nor ainda não parece entender a gravidade da situação, mas concorda em voltar para a cidade capital. Enquanto isso, de volta à cidade, Rai observa o dano causado à cidade quando um soldado relata que foram capazes de repelir a maioria das forças inimigas, graças aos 6 mestres da escola. E os espiões ainda estão procurando por mais inimigos, mas não conseguem encontrar nenhum. Rai se pergunta de onde eles serão atacados agora, quando ele de repente olha para cima. O soldado lhe diz que os caçadores da floresta prometeram que não viram nenhuma criatura aérea que possa atacá-los, o que acalma Rai um pouco, quando ele de repente percebe algo estranho no céu. Ele imediatamente usa sua magia para revelar o que é, e fica chocado com a visão de um enorme dragão negro que provavelmente pode destruir todo o reino sozinho. Enquanto no caminho de volta para a cidade capital de seu reino, Nor pensa na época em que seu pai estava vivo e lhe contou sobre a história do dragão gigante de Calamidade, que é um dos seres mais fortes vivos, e como ele causou estragos. Mas então, um aventureiro decidiu ser o herói que todos precisavam, e lutou contra o dragão valentemente, decapitando-o e salvando o mundo da destruição. Ele se lembra de quão mal ele queria se tornar um herói naquela época, mas seus pensamentos de heroísmo são quebrados quando ele sente que algo está errado. Lin olha para fora também, e a princípio não vê nada, mas logo a barreira quebra e o terror a pega enquanto ela avista o enorme dragão negro de Calamidade se dirigindo para a cidade. Os habitantes da cidade assistem em horrores enquanto o dragão ofusca toda a cidade. Enquanto Rai fica lá congelado de terror, pois não acredita que o dragão já está acima deles. Ele pergunta ao comandante como diabos o dragão pode atacá-los, já que só faz 150 anos que ele dormiu pela última vez e ele deveria dormir por muito mais tempo. Mas o comandante responde com medo que o reino inimigo deve ter acordado o dragão intencionalmente. Rai não acredita que alguém puxaria uma bomba nuclear respirando em um mero conflito entre duas nações. Mas se lembra da história dos Estados Unidos e Japão e imediatamente percebe que eles precisam evacuar todos rapidamente. Os outros diretores ficam chocados ao ver o enorme besta também, mas percebem que alguém selou todas as saídas com mana para atrasar as evacuações, enquanto mais e mais monstros emergem, forçando os diretores a lidar com eles. Nor não parece estar assustado e afirma que acha que pode chegar à cidade antes que ela seja atacada se correr rápido o suficiente. E isso pega Lin de surpresa, que nem estava pensando em ainda defender. Mas Nor afirma que se ela usar a explosão de vento nele, ele provavelmente pode chegar à cidade muito rapidamente. De volta à cidade, o rei caminha até a torre pensando sobre a ameaça que o rei inimigo fez sobre ter poder suficiente para destruí-lo facilmente se ele não desistisse dos privilégios da masmorra perdida. Mas o rei decidiu recusar seus pedidos, e agora se culpa por toda essa morte e destruição. Ele caminha com uma espada pronta em sua mão para enfrentar os resultados de sua tolice, e decide causar o máximo de dano que puder ao dragão antes de morrer. De volta ao interior, Nor coloca seu plano em ação enquanto fica na frente do escudo cilíndrico de N,
que pode concentrar a magia de Lin. Todos se preparam enquanto Lin lança múltiplos encantamentos de uma vez, produzindo sua explosão de vento mais forte de todos os tempos, que atira Nor para o céu como a equipe Rocket, e ele desaparece. De volta à torre, o rei se prepara para enfrentar a morte quando o dragão começa a carregar um ataque que o atordoa totalmente. Enquanto outros no chão percebem que o dragão está carregando seu feixe mais forte, que destruiu um continente inteiro da última vez que foi usado, mas o rei permanece forte e pega uma adaga dourada especial pronta para atacar. Todos os diretores assistem esta batalha se desenrolar e percebem que o rei está usando toda a sua força vital em um único ataque na esperança de ferir o dragão o máximo possível. Mas antes que eles pudessem ter seu duelo, Nor acaba atingindo o dragão por acidente, mas o golpe é tão forte que o dragão acaba atirando seu feixe no ar e cai no chão enquanto o rei fica chocado. Quando a poeira baixar, o dragão se levanta cheio de raiva e tenta esmagar Nor sob sua cauda. Mas Nor consegue bloquear o ataque enquanto ela achata quaisquer casas que foram infelizes o suficiente para estar em seu caminho. O dragão fica chocado com isso e decide atacar novamente. Só que desta vez, Nor consegue aparar o ataque com força total, derrubando o dragão na sujeira imediatamente. Ele se lembra de quão terrivelmente forte foi a explosão de vento, pois ficou nocauteado por um momento, mas conseguiu voltar a si e usar o momento para correr até as paredes da cidade antes de pular. Mas ele não percebeu que o dragão estava bem ali e teria batido de cabeça se não fosse por sua espada que bloqueou o golpe e salvou sua vida. Quando o dragão se levantou novamente, N e Lin também estavam correndo na cidade tentando ajudar os sobreviventes. Mas eles são atacados por uma pedra jogada em sua direção, que N mal consegue bloquear. Lin imediatamente se levanta pronta para enfrentar o que quer que estivesse vindo em seu caminho, e os inimigos acabam sendo reis Goblin. Estes não eram tão grandes quanto o que ela e Nor enfrentaram na floresta, mas ainda eram incrivelmente fortes. Lin decide se acalmar e se lembra das palavras de Nor de que eles são apenas Goblins. Com isso, ela começa a atirá-los com suas lanças de gelo, mas mal os arranha, pois eles correm em direção a eles, enquanto N fortifica sua defesa. Antes que eles pudessem atacar, porém, o garoto demônio usa seus poderes especiais para pará-los em suas trilhas. Após o que, Lin usa sua explosão de gelo para congelá-los, enquanto N cria uma espada etérea e os corta em pedaços. Lin olha para o garotinho e percebe que o povo demônio deve ter um número incrível de poderes mágicos, se apenas um garoto pode parar 3 reis Goblin em suas trilhas. Ela então volta sua atenção para o dragão que continua tentando atacar Nor com suas garras. Mas não importa quantas vezes ele ataque, Nor sempre consegue aparar os ataques, ferindo as garras e as escamas do dragão repetidamente. O dragão fica surpreso ao se ver ferido pela primeira vez em sua vida, enquanto Nor se pergunta de que tipo de material a espada é feita, pois ela se recusa a quebrar ou lascar não importa como ele a use. Ele percebe que até ter a espada, esse dragão não pode fazer nada contra ele. Mas o dragão tem outros planos, e imediatamente levanta voo, voando fora de alcance, e começa a carregar outro enorme raio da morte para demolir o continente inteiro em um único golpe. E desta vez o rei percebe que eles estão acabados, pois o dragão atira o feixe no chão, mas Nor fica onde estava e apara o ataque mais uma vez para surpresa de todos. O feixe na verdade é desviado e atira para o céu antes de explodir em uma explosão de fogo massiva o suficiente para destruir metade do mundo. O dragão desce de volta à terra louco de raiva, incapaz de entender como este humano insignificante é capaz de bloquear seus ataques. E em sua raiva, ele tenta arranhar Nor mais uma vez, mas Nor calmamente apara o golpe como antes, e a garra do dragão acaba quebrando e caindo no chão. Todos assistem maravilhados enquanto o dragão cai no chão na frente de Nor, enquanto seus olhos mudam de vermelho brilhante para uma cor normal. Rai percebe que o dragão parece ter se acalmado, e esta é a postura para admitir a derrota. Rai e os outros que estavam evacuando as pessoas lá fora assistem com admiração com suas mandíbulas abertas, enquanto se perguntam como diabos um dragão pode ser subjugado por um único homem. Enquanto as palavras de seu pai ecoam pela mente de Nor, pois ele se lembra da história sobre como o herói decapita o dragão e tira todas as suas garras e escamas que trazem paz e prosperidade ao país. Ele pensa se tem a coragem e a capacidade de olhar para outro lado e matar um ser vivo apenas para atingir fama e fortuna ao lado do título de ser um herói, pois sempre quis ser um desde que conseguiu ler os livros de histórias. Depois de pensar sobre isso por um bom tempo, ele se senta com sua espada ao seu lado, enquanto sorri para
para o dragão afirmando que ele nunca pode se tornar um herói matador de dragões, e o sonho que ele tinha quando menino deve permanecer um sonho, pois só assim ele pode continuar em sua jornada de se tornar um ser humano melhor, e se tornar um dos lutadores mais fortes que o mundo já viu. Lin sai de seu choque e imediatamente corre em direção a Nor perguntando se ele está bem. Nor se vira e acena para eles alegremente, pois a situação está completamente sob controle. Todos olham para Nor com admiração enquanto ele diz a eles que está bem, e então se vira para Rolo agradecendo-o por salvar o dia. Rolo está confuso com isso e pergunta o que diabos ele quer dizer. Acontece que Nor pensa que Rolo é quem controlou mentalmente o enorme dragão e salvou a vida de Nor. Caso contrário, ele teria morrido. Rolo imediatamente recusa, afirmando que ele não controlou o dragão de forma alguma, o que confunde Nor, pois ele definitivamente sentiu o dragão perdendo sua vontade de lutar no final. De repente, ele se lembra de Rolo dizendo-lhe sobre como as pessoas têm medo de seus poderes, e ele chega à conclusão de que Rolo está simplesmente com medo de que as pessoas pensem que ele é super perigoso pois controlou o dragão gigante, e é por isso que ele não quer assumir a responsabilidade. Nor sorri e pisca para Rolo antes de dizer a eles que precisam fazer algo com o dragão, e a melhor maneira de lidar com a situação é que Rolo controle sua mente, novamente, e o envie de volta para onde veio. Anne fica chocada com isso, e afirma que o dragão acabou de tentar destruir o continente inteiro, e Nor entende tanto anta. Ele sabe que o caminho mais seguro seria matar o dragão imediatamente, mas ele não quer tirar a vida de uma criatura viva se puder evitar. Lin pensa em lembrá-lo de todos os animais que ele já comeu e eviscerou sem limpar, mas decide deixar passar, e afirma que eles vão fazer o que ele quer fazer, já que ele é quem derrotou a besta. Ela se vira para Rolo, perguntando se ele poderia cuidar do dragão, e ele concorda hesitantemente. Ele se move para frente e lança seus pensamentos no dragão, que responde que fará o que seu mestre mandar. Anne e Lin ficam chocadas ao saber que Nor agora é o mestre do dragão mais forte, mas isso não passa pela cabeça de Nor e pensa que Rolo é tão forte que conseguiu colocar o dragão completamente ao seu comando. Ele instrui Rolo a dizer ao dragão que ele deve voltar para casa e nunca mais machucar ninguém. Rolo olha para trás e começa a falar com o dragão mais uma vez, e o dragão imediatamente concorda em obedecer todos os comandos e levanta voo, se tornando um péssimo caso de CGI antes de voar para longe. Nor assiste a besta voar para longe da cidade, quando de repente uma luz rosa brilhante avança em direção ao dragão e o explode em uma pilha de carne queimando enquanto ele cai no chão. Nor está completamente chocado com isso, imaginando quem poderia fazer isso, e acontece que isso foi feito pelo rei inimigo, que está armado e pronto com um exército próprio, cheio de soldados, usando todo tipo de armas, incluindo um Railgun, que é capaz de destruir até mesmo uma das criaturas mais fortes vivas. Ele pensa que o reino deve ter sido destruído pelo dragão já, e eles podem simplesmente entrar e afirmar que seu exército matou o dragão e salvou cada pessoa, o que faria os locais escolherem ele como seu rei. De repente, ele percebe um monte de pessoas em pé no topo de uma colina próxima, inspecionando o suposto cadáver do dragão. Ele não reconhece Rolo nem Nor, mas ele imediatamente reconhece Lin, a princesa, e Anne, a guerreira lendária. Ele pensa que ela pode ser a única razão pela qual a cidade não está completamente arrasada. Ele decide lidar com Anne também bem aqui e agora, e ordena que a Railgun seja carregada mais uma vez, e exploda em Nor e seu grupo. Anne fica chocada ao ver um enorme raio de luz purpúrea correndo em direção a ela em uma velocidade incrível. Ela percebe que não pode desviá-lo, mas felizmente para ela, Nor, o louco absoluto, vem na hora certa mais uma vez, enquanto ele bloqueia o feixe, antes de o parar de volta para o céu. O rei fica chocado ao ver Anne ainda viva, e exige que soubesse o que deu errado, enquanto os soldados se desculpam pensando que devem ter errado o alvo por uma pontaria. Nor não percebe o que acabou de fazer, e se pergunta o que diabos era aquela luz vindo em direção a eles, e por que tantos soldados se preparam para lançar um ataque tão de repente. Anne finalmente revela a verdade a Nor, afirmando que seu reino entrou em guerra contra o reino inimigo de Derry, pois eles não podem tomar posição contra 10.000 soldados. Lin sugere que eles devem recuar dessa posição e se encontrar com seu irmão Rai para decidir o que fazer a seguir, e Nor concorda com o plano. Antes que pudessem se mover, porém, outra salva de ataques vem em direção a eles, mas desta vez Anne está preparada e cria um monte de escudos na frente deles, bloqueando todos os golpes. Nor percebe que eles não vão ser capazes de se mover se isso continuar acontecendo, então ele inventa um plano de distrair os inimigos enquanto os outros fugiram. Ele não está muito confiante em sua habilidade de lutar, mas ele sabe que é excelente em fugir, já que é isso que ele tem feito desde que era jovem. Ele se lembra da época em que costumava tentar coletar mel, mas sua bunda idiota sempre irritava as abelhas, que o atacavam em enxame, forçando-o a fugir todos os dias. Comparado a isso, este exército deve ser muito mais lento, então ele tem confiança em suas chances de fugir. Infelizmente para ele, Lin acaba entendendo mal, e pensou que Nor está tão confiante em sua força que quer enfrentar o exército de frente imediatamente. Ela vem atrás dele e diz que ele precisa se preparar. Nor ficou confuso, mas acreditou que ela pode querer colocar alguns feitiços
reflexos defensivos nele, mas ele logo percebe que ela está tentando lançá-lo direto nos inimigos. Ele tenta pará-la, mas Hollow interrompe, afirmando que eles estão atirando a Railgun novamente. Este é um péssimo momento, pois ele tenta dizer a Lin que eles todos devem correr, mas é tarde demais, pois ela usa uma de suas explosões de vento mais fortes em suas costas, lançando-o no ar em uma velocidade incrível. Ele tenta recuperar seu equilíbrio, tentando descobrir a melhor maneira de escapar, mas os feixes de laser imediatamente começam a cair sobre ele. Ele fecha os olhos e balança sua espada, para perceber que ele pode facilmente pará-los. Isso era tudo que ele precisava, pois ele começa a parar todas as explosões antes de cair de volta da Terra. Ele mantém sua velocidade e continua correndo em direção ao exército, aparando e bloqueando quaisquer ataques que viessem. Os soldados ficam chocados ao ver este maluco correndo em direção a eles, e eles pegam suas armas, mas Nor imediatamente usa seu aparamento, desarmando milhares deles de uma vez, seguido por outro aparamento, desarmando a quem quer que viesse em seu caminho. Ele continua parando e correndo pelos inimigos, o que choca o rei, pois ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Mas logo, ele vê Nor pulando em direção a eles. Nor nem perde tempo e começa a lidar com os soldados restantes, enquanto as espadas desarmadas começam a cair no chão, ferindo qualquer soldado que foi infeliz o suficiente. O que só logo foi seguido por uma chuva de escudos que esmagou todos eles. O rei estava incapaz de acreditar no que estava acontecendo na frente dele, pois logo o suficiente, até as artilharias começaram a cair ao redor dele, enquanto os soldados restantes ficaram ali confusos. Logo o suficiente, Nor conseguiu desarmar e incapacitar cada soldado no exército do rei inimigo, antes de correr em direção ao rei. O rei fica chocado, pois ele se pergunta que tipo de monstro é este homem, enquanto Nor respira pesadamente. O rei fica aterrorizado quando Nor se vira em direção a ele, e em sua mente pensa que Nor está correndo em direção a ele para acabar com sua vida nojenta e repugnante, mijando nas calças ou na armadura. O rei se lembra que ele ainda tem sua espada chique, então ele a pega contra Nor, mas Nor o ignora como Miyaemi Psorô e se move à frente, destruindo todas as Railguns restantes. O rei está traumatizado, pois olha para as maravilhosas máquinas que ele comprou do tio Sam, que agora estão no chão, completamente arruinadas, quando finalmente Nor retorna e fica na frente do rei com sua espada no chão. De repente, o rei se lembra de ver a espada no trono do rei quando uma vez visitou este reino, e se pergunta o que diabos este homem está fazendo aqui segurando a espada que o rei Clay encontrou. Ele até teve que usar duas mãos para usar a espada, mas este monstro usou-a com uma única mão, derrotando todo o seu exército, sozinho. Isso faz o rei inimigo dar uma última e poneira bantulha no chão, enquanto o rei corre para seu cavalo, e sai correndo enquanto se pergunta se Nor iria segui-lo ou não. Se você curtiu a história e quer acompanhar as próximas, não esquece de se inscrever, deixar o like e comentar. Isso ajuda demais no crescimento do canal e me motiva a continuar trazendo novos vídeos. Até a próxima. Valeu!